Agora, dando continuidade com esse bloco dedicado a tecnologias para a construção, a gente vai receber duas especialistas que têm atuado ativamente com esse modelo de negócios, com essas Construtecs. Então, iniciando mais um painel nesse primeiro dia de evento, convido ao palco virtual a Ana Belisário, gerente comercial de novos negócios da Mata, que já está aqui com a gente, e a Rosane Bevilacqua, coordenadora de atendimento técnico da Gerdau. Esse painel vai ter em formato de bate-papo, pessoal. Então, para moderar a conversa, eu também vou convidar aqui ao palco o jornalista e diretor de conteúdo da Smart, Henrique Cisma, que durante todo o dia de hoje vai estar conosco auxiliando na condução de alguns dos painéis. Ana e Rosane, agradeço por aceitar nosso convite, tirar um tempinho do almoço de vocês para compartilhar um pouco da atuação das respectivas empresas com a nossa audiência. É um prazer receber vocês duas. E, Henrique, agora eu passo a bola para você. Obrigado, Léo. Ana, Rosane, bom dia. Eu já tive o prazer de entrevistar a Ana Belisário pessoalmente, não tive esse prazer ainda de entrevistar a Rosane, mas hoje, pela primeira vez, vou ter a oportunidade de bater esse papo com as duas. Como a gente tem um tempo de painel um pouco apertado, são 30 minutos, um assunto bastante amplo, eu vou dispensar maiores apresentações e as pessoas que estão nos assistindo, se quiserem contactá-las depois pela plataforma, pelo Hopin, é só ir no canto direito, onde está ali pessoas, procurar pela Ana ou pela Rosane, e aí vocês podem saber mais informações sobre a carreira dela, sobre a atuação de ambas no mercado imobiliário. Ana, Rosane, a revolução de produtividade que é tão almejada na construção civil, a gente sabe que, infelizmente, é um dos setores mais atrasados e mais improdutivos, ela passa essencialmente, essa revolução, por quais avanços em termos de tecnologias construtivas? Sejam bem-vindas. Muito obrigada, Henrique. Prazer estar aqui. Oi, Rosane, querida, colega, amiga. Que bom. Muito obrigada pelo convite e pelo espaço. Então, já que eu abri o microfone, vou falando. Depois a Rosane me complementa. Olha, eu tenho, bom, claro, né, a nossa atuação na Mata, né, pensar sobre produtividade e tecnologia futura. Então, eu penso nisso basicamente 24 horas por dia. Hoje, uma ideia que eu queria trazer aqui é a seguinte: eu tenho um pouco a impressão que a gente já construiu a nossa caixinha de ferramentas de tecnologia, sabe, nas últimas décadas, desde os anos 80, quando a gente entra aí numa fase de desenhar projetos em AutoCAD, né, até agora, a gente foi construindo uma série de ferramentas que no meu entendimento, hoje são mais do que suficientes para a gente trazer a produtividade que a gente precisa para a construção civil. Então, BIM, todo o universo das CNCs com PCP, né, com essa possibilidade de transportar projetos, para plotar os projetos nos elementos estruturais através de maquinário com inteligência, né, artificial. Eu acho que plataformas de gerenciamento, eu acompanho muito nas Construtecs, PropTechs, todos esses summits que são extraordinariamente interessantes. Então, hoje você tem maneiras de ler e acompanhar a obra absolutamente fantásticas. O que eu sempre fico muito pensando que eu sinto que o passo que falta, ele está muito mais na nossa decisão de como queremos conduzir os projetos. Então, é quase que uma mudança de mentalidade de desenvolvimento de projeto, de processo. O tempo que eu dou para o desenvolvimento do projeto, a relação que eu estabeleço entre os projetistas e esse momento de solucionar todas as questões antes de ir para a obra, essa firmeza muito grande de ir à obra de fato quando você já está completamente preparado, o entendimento de que a obra não pode ser um lugar que você fica lá de peito aberto, sangrando, esperando o tempo passar. Ela tem que ser uma operação muito precisa, muito delicada. Ela é arriscada, perigosa, né, fisicamente, ou do ponto de vista de atrasos, entregas, imprevistos. Então, acho que essa consciência coletiva de formas de trabalho com todas as disciplinas em conjunto, através de metodologias que também já estão na nossa mão, né? Você pensa no PMI, você pensa em N métodos de gerenciamento de projeto, de condução de projeto. Então, hoje eu tenho um pouco essa impressão, é como se a gente sabe construir, a gente conhece o canteiro, a gente tem as ferramentas, mas
vamos decidir em conjunto como cadeia que a gente precisa construir de outra forma, né? Eu concordo muito com a Ana, assim, a gente tem uma evolução tecnológica muito grande aí, principalmente nos últimos 10 anos, né? Tanto nas etapas de projeto, como ela já falou, né, o BIM, ele é uma ferramenta que veio para ficar. Nós temos à disposição sistemas construtivos extremamente modernos, precisos e com alta produtividade, principalmente quando a gente traz parte da obra para fora do canteiro, né? Quer dizer, tudo que a gente puder pré-fabricar, né, industrializar efetivamente, traz vantagens muito grandes para a obra, tanto em termos de redução de cronograma, mas principalmente em termos de assertividade, né? A gente tem um problema estrutural que é parte cultural, né, e parte mesmo pela questão de custo, né, então a gente fica, muitas vezes, o cachorro correndo atrás do rabo, né, o sistema off-site não avança porque é caro, ou ele é caro porque não tem escala e, portanto, não avança, né. Então, essa reflexão é um ponto muito interessante, né, como é que nós, enquanto cadeia, vamos conseguir fazer com que toda essa tecnologia passe a permear para a construção civil como um todo. Então, muitas vezes, a gente tem obras de referência, né? A gente tem obras em aço, a gente tem obras em madeira, mesmo em concreto pré-fabricado, onde a gente consegue implementar esses conceitos de maneira muito, muito fidedigna nas obras, né? Mas isso são uma ou outra iniciativas, né, que a gente tem muita dificuldade de permear isso para o mercado tradicionalzão da construção, né? Então, quando a gente faz um olhar para o grosso da construção, né, a gente pega aqueles gráficos de produtividade da McKinsey e tudo mais, isso não é uma realidade só no Brasil, né? A gente tem iniciativas, mas elas, de fato, elas não estão ainda permeáveis para todo o setor da construção. Então, a gente ainda vê muita insegurança, muito desperdício de material, né, muito processo construtivo 100% on-site, e a gente tem muita dificuldade de mudar, porque o setor como um todo, ele é um setor mais tradicional no sentido de se trabalhar com as metodologias que nós já conhecemos, e muitas vezes uma dificuldade de efetivamente a gente fazer essa avaliação, né, de custo, prazo e toda a questão de riscos, né, e colocar isso numa perspectiva de decisão de investimento. Quer dizer, Ana, Rosane, o problema não é a tecnologia existe, né? A questão é concatenar tudo que existe à disposição do mercado imobiliário, da construção civil, para que realmente a gente caminhe no sentido de aumentar a produtividade. Acho que a Rosane colocou muito bem, não é um problema brasileiro, né? É um problema mundial, mas a gente, há pelo menos 2 anos, estuda muito a questão da tecnologia no mercado imobiliário e está bastante otimista com a adesão que tem ocorrido das incorporadoras, das construtoras. Eu gostaria de avançar um pouco em relação aos materiais que são utilizados na construção dos empreendimentos imobiliários, já que até a chamada desse painel é o impacto dos materiais no processo de inovação da construção civil, e saber o que há de inovador e quais são as principais diferenças e ganhos entre os modelos disponíveis em termos de materiais. Bom, posso começar essa então, aí depois a Ana me complementa aqui. Eu acho que, assim, em termos de materiais, efetivamente, a gente chama de tecnologia inovadora, mas efetivamente a gente não tem nada muito novo, né? Tanto em termos de Brasil, de novo, quanto em termos de mundo. A gente tem pesquisa sobre grafeno, sobre materiais de altíssima resistência, mas a gente acredita muito na Gerdau na questão de otimização dos materiais que nós já temos, né? Então, quer dizer, você passar a trabalhar com materiais de melhor desempenho, né? Quer dizer, você substituir uma vedação em alvenaria por uma vedação em drywall ou em wood frame, por exemplo, né? Que o pessoal ali da palestra anterior já estava comentando. Você substituir uma estrutura de concreto moldado em loco por uma estrutura industrializada, seja ela no material que for, né? Então, assim, você conseguir e efetivamente medir desempenho, né? A gente tem um status quo, né, em que a gente tem a alvenaria e o concreto moldado em loco predominando, a gente aceita as patologias que são inerentes dos materiais, né, e a gente penaliza muito
qualquer sistema dito como inovador, né? Se a gente falar da estrutura metálica, não tem nada de novo, né? A gente desenvolve aços de alta resistência, a gente desenvolve novos produtos, mas o material base é o mesmo, né? Então, a gente tem muita dificuldade mesmo de conseguir isso. Isso vale para a lógica de mercado como um todo. A gente tem muito mais dificuldade de conseguir financiamento imobiliário para esse tipo de sistema construtivo, né? A gente tem dificuldade de tratar isso muitas vezes junto ao consumidor final, que tem um certo preconceito. A gente não mede a questão de sustentabilidade dessas obras, e principalmente quando a gente fala de ciclo de vida, né? Quer dizer, o quanto a gente trabalhar com um sistema mais eficiente de ar-condicionado vai nos trazer uma efetiva economia na vida útil do empreendimento, né? Então, eu enxergo que a gente vem no movimento de começar a olhar mais para essas características e preparar melhor o nosso consumidor para ele saber o que ele está comprando, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala especificamente do setor imobiliário, isso é uma questão, né? Quando a gente vai para o industrial, quem compra sabe exatamente o que está comprando, mede desempenho e exige isso, né? No imobiliário, o nosso consumidor ainda precisa de mais informação para ele saber o que exigir e saber comparar, né? Porque hoje a gente tem banana e laranja e a gente está colocando isso tudo na mesma régua, né? Então, uma coisa acaba puxando a outra, né? A gente precisa induzir mais tecnologia e induzir também a que quem efetivamente compra, né, o imóvel tenha todas essas questões de saber o que está comprando e exigir, né, essa performance de quem está construindo. Então, eu vou pegar o gancho desse fim de fala da Rosane, porque, de fato, essa ideia é muito poderosa, né? Uma ideia de que a gente tem uma aproximação subjetiva dos materiais, né, na construção civil. Ela é cultural, ela não é objetiva pragmática, né? O que eu quero dizer com isso? Mesmo nas escolas de engenharia e de arquitetura, a nossa capacidade de colocar diante ensaios de caracterização de material, entender como sistemas se comportam em simulações da realidade, assim, ela é muito baixa. Então, a gente vive no campo da cultura e da opinião. Eu acho que o concreto é melhor do que o aço, assim, assado. Então, eu acho que, pensando no nosso momento e no desenvolvimento do futuro da construção civil, de fato, um dos valores mais preciosos é uma análise mais pragmática, né, mais objetiva em relação ao comportamento dos materiais. É o resgate da RESMAT, né, daquela disciplina resistência dos materiais, como eles se comportam. Obviamente, todos os materiais vão ter virtudes e patologias. O que a gente precisa de uma ciência bastante objetiva, bastante interessada sobre o comportamento desses materiais, para que a gente consiga catalogar, para que a gente consiga apresentar para o público consumidor e sair da opinião e ir, de fato, para a performance, para como esses materiais funcionam. Tem uma ideia muito interessante que vem da teoria da arquitetura, que é a ideia da tectônica, que fala um pouco sobre que a seleção dos materiais que você traz para um projeto, para uma construção, ela é uma decisão ética, né? De onde vem a pedra que faz a brita, que faz o concreto, onde isso está situado na geografia, né? Como a gente está estabelecendo essas relações de obtenção de recursos naturais, até onde a gente pode ir, o que é saudável, né? O que é longevo, o que preserva a nossa continuidade. Então, eu acho que faço esse preâmbulo porque eu vejo a madeira voltando para a construção civil muito atrelada a essa escolha ética de procurar colocar uma pitada de material renovável trabalhando junto com os demais materiais. É claro que, assim, nunca é uma narrativa de um monomaterial, da Madeirolândia, né? A engenharia híbrida. Esse é o conceito da tectônica também. Você sempre vai ter pedra, aço, concreto, água, vidro, polímero e madeira. E esse desenvolvimento da tecnologia da madeira engenheirada, né? A Rosane falou, sistema inovador, a madeira foi provavelmente o primeiro material construtivo da civilização humana. Então, é um resgate desse material
com a tecnologia apropriada para o tempo onde a gente está atuando, trazendo esses benefícios de equilíbrio, de complementação que a madeira traz para um canteiro de obras, né? Então, eu acho que aguçar mais o nosso olhar científico para os materiais é um baita de um caminho, e entender que as seleções, né? Quando eu estou fazendo um empreendimento imobiliário, eu estou puxando material de algum lugar, esse material está transitando no território, ele está sendo carregado na forma de um frete, toda essa estratégia, no meu entendimento, é projeto. Então, eu acho que neste momento esses valores estão um pouco subindo para a mesa. Não posso mais construir um canteiro de obras onde eu coloco depois embora 200 caçambas. Assim, é realmente ilógico, não está mais já temos tecnologia o suficiente para não precisar passar, para não precisar cometer esses erros, né? Então, eu acho que a construção civil como um todo mesmo, é um movimento global. Gostei muito da fala da Rosane de que não é uma questão brasileira, é uma questão humana, sobretudo, né? É uma análise, né? Então, acho que por aí. Perfeito. Eu acho que, Ana, essa questão da ética, da sustentabilidade, ela é, claro, fundamental. Mas nós temos hoje na audiência, em grande maioria, líderes, tomadores de decisão de incorporadoras, de loteadoras. E esse cara, ele quer ver o quê? Ele quer ver o resultado. Claro que ele pode se preocupar com a sustentabilidade, com a ética, ele deve se preocupar, mas no final das contas, ele vai olhar os números, vai querer resultado. Então, a minha próxima pergunta para você, para a Rosane, é a seguinte: quais são os resultados que o mercado de incorporação obtém, o mercado de loteamento de incorporação obtém, quando ele opta pelas edificações industrializadas, e qual a parcela de contribuição do tipo de material utilizado, né? Vocês falaram da madeira, então a edificação industrializada, esse método, e a parcela de contribuição do material, que resultados esse cara obtém. Muito legal, então vou começar, vamos fazendo essa dobradinha, vamos começar gosto muito da sua fala, assim, porque, de fato, o empreendimento imobiliário, né, ele olha uma coisa, a remuneração sobre o capital, portanto, ele olha a TIR e a margem, ponto, final, assim, eu acho que essa é a linha de corte que tem que nortear todas as decisões. O que me parece, assim, pela minha experiência profissional e a troca com os colegas, nós fomos nos acostumando a uma visão de olhar um orçamento de obra que entrega uma margem, um retorno, né, uma TIR e uma margem, no momento de viabilidade, no momento de concepção, e a gente, até como uma cultura do nosso mercado, porque os ciclos de obra são muito longos, porque as diretorias vão mudando, às vezes o próprio profissional não está mais no projeto até o fim, etc., a gente vai se acostumando a ir perdendo essa TIR e essa margem projetadas com os imprevistos que vão acontecendo na obra em decorrência de um projeto às vezes não perfeitamente compatibilizado, em decorrência do sistema construtivo que a gente seleciona, e tudo bem, e damos um pouco uma enfiadinha embaixo do tapete dessa perda, né? Então tem sempre essa história, o que é minha TIR projetada e o que é minha TIR líquida, no final das contas. Então, eu acho que os sistemas industrializados como um todo, aí estou falando de madeira, estou falando de aço, pré-moldado de concreto, wood frame, steel frame. Para mim, eles têm a grande virtude de eu vou te apresentar um orçamento mais caro na saída, porque é um material com tecnologia embarcada, então ele, obviamente, vai ser mais caro do que um material feito em loco. No entanto, a assertividade, que também é uma palavra que a Rosane usou, acho que de forma muito precisa, a assertividade desta conta está mais preservada do que a assertividade de um sistema convencional. Eu estou dizendo que vai custar X, é X, você não vai ter extra durante a obra, você vai preservar a sua TIR, então traz muita realidade para os números. Eu acho que esse é o grande benefício. São obras, são sistemas construtivos rápidos, né, ágeis, então eles reduzem a exposição de caixa, eles adiantam o recebível, eles tiram do bolo uma porção de custos, por exemplo, de manutenção de canteiro, de equipe técnica em obra, etc., que são custos que sobram muito, né, eles não estão ali colocados na sua melhor eficiência. Então, eu acho que o grande benefício que os sistemas industrializados trazem para o incorporador se você está projetando isso, você vai obter isso, você vai remunerar o seu fundo
com esse exato percentual de rendimento que você está desenhando aqui. E aí vou falar especificamente sobre madeira engenheirada. A madeira engenheirada, através do seu processo, desse processo conhecido como estoque de carbono, né, a madeira, à medida que cresce, retira CO2 da atmosfera, estoca, né, dentro do interior da árvore, que mesmo passando por um processamento industrial, ainda o mantém. Como a gente está enxergando essa questão? Hoje a gente vê um movimento cada vez maior, está se estruturando, não existe hoje um diferencial financeiro para esse benefício, mas ele está sendo estruturado, tanto no mundo quanto no Brasil, em relação a crédito de carbono, aos fundos ESG, que já estão procurando selecionar empresas, práticas, sistemas que tragam valores de sustentabilidade no DNA, né, do produto que está sendo apresentado. Então, o estoque de carbono, a gente entende que no futuro, não é uma coisa de curto prazo, mas é um movimento de médio e longo prazo, ele vai trazer, inclusive, benefício econômico para o incorporador que seleciona esse material. Por exemplo, se coloca como... Você atinge critérios ESG, você pode ter, inclusive, acesso a capital mais barato. Isso muda radicalmente a conta. Eu já não estou mais olhando metro cúbico com metro cúbico de estrutura. Eu estou olhando quanto custa o capital que eu preciso aportar para desenvolver o meu empreendimento. Então, acho que eu diria que é mais ou menos por aí. A Ana já resumiu aqui, acho que os principais pontos, né, que precisam entrar nessa conta, e eu arriscaria colocar mais um ainda, e eu acho que esse foi um ponto que talvez a pandemia tenha nos colocado um pouco de luz sobre, que é a questão dos riscos, né? Quando você trabalha um empreendimento aí com um ciclo de 3 anos, 5 anos, né, como é um ciclo comum na construção convencional, né, desde a aquisição do terreno, o lançamento e efetivamente a construção, você tem aí um mundo de variáveis que podem te trazer um risco muito grande, né? Seja de mudança de perfil do consumidor, seja de uma pandemia, como aconteceu aqui, né? Seja de mudança de legislação, enfim. Então, você trabalhar com sistemas mais rápidos também te trazem uma questão de mitigação de riscos muito maior, né? Além da questão da assertividade e, logicamente, a questão da redução dos custos indiretos, que a Ana já falou aqui, né? Quer dizer, se eu estou reduzindo o meu canteiro em X meses, eu consigo reduzir esse custo indireto, que é proporcional, né? Locação de equipamento, manutenção de equipe, enfim, todos esses custos que precisam entrar aí também. E um outro ponto que eu acho interessante a gente colocar também quando a gente avalia sistemas industrializados como um todo, é toda a questão dos custos de pós-obra, né? Hoje as construtoras precisam fazer uma provisão de recursos razoavelmente grandes, né? Para eliminar esses problemas de pós-obra, né? Problema de tubulação, problema de elétrica, hidráulica, estrutural. E quando você trabalha com sistemas que já vêm pré-testados de fábrica, né? Quando a gente trabalha com kits elétricos, kits hidráulicos, com uma construção modular, por exemplo, você pré-testa isso tudo antes, né? E você tem uma redução importante desses custos de pós-obra também. Perfeito, Rosane. Você falou do custo do pós-obra e também mencionou a questão da pandemia, e acho que eu vou mesclar esses dois fatores para perguntar para vocês, só fazendo um contexto, né? Na pandemia, algumas etapas no mercado imobiliário, por exemplo, a visitação do imóvel com os estantes fechados, com o decorado fechado, e a venda dos imóveis, pelo mesmo motivo, ficou escancarada a necessidade de transformação digital nas incorporadoras. Não podiam receber o cliente no stand, não podiam, portanto, assinar um contrato, tiveram que investir em ferramentas para que os negócios não estagnassem. E aí você falou da pandemia e das obras, então eu queria entender qual foi o impacto da pandemia em relação às obras e nesse movimento de transformação digital das incorporadoras, das loteadoras, que são o foco aqui hoje. Olha, esse é um assunto que eu não tenho um pleno domínio, porque assim, a gente acaba que como fornecedor de insumo não está diretamente na ponta, né? Mas eu percebo uma questão importante na questão da digitalização das incorporadoras, né? Quer dizer, você trazer a questão de realidade aumentada, né? Você conseguir usar outras ferramentas para você
trabalhar todo esse contexto, né, de quem vai adquirir o imóvel, se sentir confortável, porque efetivamente, por mais que você visite um decorado, ainda assim aquele não é o seu imóvel, né? Então, quando a gente fala em termos conceituais, não muda efetivamente muita coisa, né? Essa digitalização, e é uma percepção muito forte que a gente tem, quem estava mais preparado para esse mundo digital saiu na frente, né? Seguiu lançando, seguiu vendendo, né? E quem não estava preparado teve que, aos 45 do segundo tempo, correr atrás e encontrar ferramentas para isso, né? Então, a questão dos contratos, a questão o pessoal fala muito agora, né? As assembleias virtuais, quer dizer, a gente está passando para um mundo hoje que está quase que 100% digital. A gente espera que, com as coisas voltando, a gente consiga equilibrar um pouco melhor, mas são tecnologias que vieram para ficar, né? E para apoiar também a decisão de compra do consumidor, né? Te dá mais subsídios para você estudar melhor e tomar uma decisão mais fundamentada, mais embasada. Eu passo a olhar melhor para o memorial descritivo, entender melhor o contexto como um todo, né, de um bem que você está adquirindo, que muitas vezes, quando a gente fala do público geral, ele vai passar 30 anos pagando, né, esse empreendimento. Então, eu acho esse movimento como um todo muito positivo. Ana, em relação à etapa de obra, né, o fornecimento de madeira, o contato que vocês têm com as incorporadoras, sei que tem alguns projetos já em andamento, qual foi a sua percepção? Eu acho que complementando, né, aí pensando mais em canteiro mesmo, eu acho que a pandemia trouxe uma percepção assim que não estava na nossa geração, de que é melhor não a aglomeração é um risco, né? Ela sempre é um risco. Eu tenho 100 colaboradores na laje amarrando lá né, amarrando a armação para receber o concreto. É do campo do desperdício, é do campo do risco, porque um colaborador pode se machucar, você pode ter uma semana de tempo horrível, bem na programação que você tinha ali para uma determinada atividade de obras. Eu ouvi um depoimento de uma incorporadora construtora bem importante, assim, não vou citar, porque acho que não é o caso, mas eles dizendo como eles estavam se adaptando, né, na situação da pandemia. Então, o time de obra está lá trabalhando, se um colaborador fosse afastado com Covid, eles fechavam o canteiro inteiro por 10 dias, com todos os colaboradores em isolamento, para ver se estava todo mundo bem, e voltava. Então, você imagina, você ficar construindo e parando, 10 dias voltando. Então, eu acho que a pandemia rememorou a gente de uma noção que cara, quando a gente for para campo, para montagem, tem que ser assim, assertivo, rápido, infalível, todos juntos, 1, 2 e vai, alugou a máquina, pá, foi embora. Então, eu acho que encarar a obra, encarar o canteiro como um lugar onde os imprevistos estão, onde os acidentes estão, e ter muito planejamento e organização prévia para ir, acho que virou um conceito muito forte, assim. Não abre o canteiro e dane-se. A gente tem que entender que tudo pode acontecer ali, né? Muitas coisas podem acontecer ali. Então, eu tenho visto muito no mercado dos incorporadores, das pessoas com quem a gente se relaciona, assim, cara, eu quero ensaiar, planejar, desenvolver o projeto, fazer protótipo, treinar a minha equipe. Eu não vou treinar debaixo do sol, ali no meio do terreiro. Eu vou treinar no ambiente da indústria, olhando os projetos, recebendo a informação, para quando a gente chegar lá no ataque, estarmos todos muito ensaiados, muito sabendo o que estamos fazendo, assim. Então, eu acho que isso é uma semente de uma mudança que vai permear o mercado no futuro, assim. Acho que é uma grande transformação mesmo na nossa forma de pensar a obra. E de qualidade de vida também para quem está no canteiro, né? Quer dizer, a gente poder trazer condições mais ergonômicas, menos insalubres de trabalho, né? A gente tem um movimento aí que é conhecido e que ele tem picos e vales, né? De escassez de mão de obra para a construção civil. Porque hoje o filho do pedreiro não quer mais ser pedreiro, né? Quer dizer, mas no momento em que a gente consegue trazer esse funcionário para dentro de um ambiente de fábrica,
né? Você induz toda uma formação, né, e toda uma melhoria do entorno dessa indústria como um todo, né? Quer dizer, toda e qualquer indústria, ela traz uma melhoria para a sociedade como um todo, né? E esse eu acho que é um discurso muito importante também que a gente precisa trazer à luz, que a industrialização da construção não significa que a gente vá preterir do funcionário, né? Não é isso, quer dizer, você vai deslocar essa mão de obra para dentro de uma fábrica, né? Trabalhar com mais qualidade, com mais produtividade, e se isso, eu acho que a questão que tanto a gente milita, que eu, a Ana, Ceoto, tem muita gente falando sobre isso, né? Quanto mais eu conseguir trabalhar menos protótipos, né, e mais escala, porque hoje cada obra no canteiro é um protótipo, efetivamente, né, a gente vai conseguir uma redução importante dos custos na construção civil, né. Existem estudos que mostram que, por exemplo, você trabalhando com sistemas industrializados em escala, você consegue trabalhar uma questão de custos de uma redução de até 20%. Isso é muita coisa, né? E isso pode significar a possibilidade de aquisição de imóveis para uma parcela gigante da população que não tem acesso a isso, né? E que consegue né, uma pequena parte por conta de programas sociais. Né? Então, eu acho que esse movimento como um todo, ele também tem uma função social importante, né? Que é a gente democratizar a construção civil e permitir que ela seja acessível a um número maior de pessoas e tirar essa quantidade gigante de gente que nós temos aí morando em condições completamente insalubres. Perfeito, perfeito. Eu tinha algumas outras perguntas para fazer ainda, e o pessoal aqui no Hopin, na plataforma, tem bastante comentário também, mas para respeitar o tempo do evento e do próximo palestrante, que é o Edson Tateishi, que já está aqui com a gente até no backstage, já estou vendo ele aqui, eu vou agradecer e encerrar, só lembrando para a nossa audiência, se vocês quiserem saber um pouco mais do trabalho da Mata, da Gerdau, mais opiniões da Ana, da Rosane, vocês podem aqui no chat entrar em contato na aba Pessoas, aqui no lado direito, ou na exposição, saber mais informações também de ambas as empresas. Ana, Rosane, muito obrigado pelo bate-papo, pelas informações. Foi uma grande satisfação poder entrevistá-las nesse evento tão rico, que é o PropTech Summit. E já chamo também o Léo para dar sequência. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada, Tchau. sempre um prazer. Tchau, tchau. Bom, pessoal, voltei só para reforçar os agradecimentos mesmo. Obrigado, Rosane, obrigado, Ana, pelo tempo de vocês. E obrigado, Rick.